Professor Alexandre Razeira, como vai? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? Tudo ótimo, seja bem-vindo aqui. Muito obrigado pela aceitação do convite. Valeu, eu que agradeço. Valeu aí pelo convite, muito legal estar falando com você e com vocês. Opa, vai ser um prazer falar com você aqui. Nós vamos conversar um pouco com o professor Alexandre Razeira sobre a experiência dele nos anos que ele passou em Berlim, a experiência dele na Orquestra Filarmônica de Berlim, um pouco sobre a carreira dele também. Vamos começar. Você começou seus estudos em Piracicaba e depois você Isso, foi para São Paulo estudar com a Elisa, não foi isso? foi. Na verdade, eu comecei em Piracicaba, depois eu tinha planos de estudar com o Horácio, só que o Horácio tinha muita coisa, assim, acabou não dando certo. E eu dei a sorte, né, de procurar a Elisa, e ela me aceitou, aí eu já entrei na Camerata, então foi muito bom o ambiente em si, foi muito legal. Dei muita sorte de estudar com a Elisa, né? E Sim. basicamente foi isso. Depois eu entrei, logo em seguida, quando eu já fui para São Paulo, já entrei na USP e fiz um ano de aulas com o Marcelo também, né? Sim. Na USP foi no curso superior? Superior, eu fiz um ano de bacharelado. É que assim, Sim. eu fui para São Paulo, entrei na Experimental e na USUSP, né? E com isso, enquanto eu cursava a USP, eu prestei, assim, em 6 meses de USP, eu prestei prova para os USP, para a Orquestra Sinfônica, né, da USP. E aí eu entrei, e assim que eu entrei, aí eu deixei, eu fiz só um ano de bacharelado, continuei estudando com a Elisa, e aí com 2 anos, alguma coisa assim, aí nesse momento eu estava de espala, né, de monitor na Experimental, e também tocando na OSUSP, e apareceu esse concurso, né, que era a Fundação Vita fazia, né, que era a bolsa para estudar na orquestra da Academia da Filarmônica de Berlim. Esse concurso, então, já era direcionado, então, para Isso, a Academia da Filarmônica de Berlim. isso. Existia essa Fundação Vita, é uma fundação muito interessante, né? Ela é uma fundação itinerária, ela vaga, né? Ela fica um tempo num lugar. Depois eu não sei ao certo quantos anos, mas se não me engano são uns 25 anos, 20 anos, alguma coisa assim. Depois ela vai para ajudar outros países, né? Então, nesse momento ela estava no Brasil. Inclusive o Matias foi também, né? Integrante da Academia da Filarmônica de Berlim, né? Até o Serjão de Oliveira, o Ricardo Kubala, esse pessoal foi todo no começo desse convênio que existia entre a Vita e a Filarmônica de Berlim. Então, muita gente, né, o Renato Mandel, o Joel do Oboé, o Roberto, então teve bastante músicos brasileiros que pegaram essa fase, né? Jairo Chaves. Jairo Chaves, então ele veio um pouco depois, isso mudou um pouco, inclusive depois do Jairo também teve mais uma menina da viola do Neo Gibá, existiu depois ainda um outro tipo de convênio, mas eu acho que até o Jairo Chaves era Viter. Depois dele, já não sei, mas existiu. Teve uma outra violinista, acho que Priscila, também que foi, mas é que eu não sei também de cabeça. Teve uma outra violista, a Yuri, teve assim, um pessoal que foi, mas o convênio com a Vita eu acho que foi até um pouco depois do Jairo. Entendi. Inclusive a Vita não está O, mais no Brasil. sim. O Razeira, o primeiro contato que você teve com seu professor de viola, lá que era o chefe de naipe na época, então foi em Berlim. Você não teve nenhum contato com ele antes da prova? Ou você Não, conheceu ele em algum festival? não, nenhum contato. Na verdade, fiquei sabendo por um total acaso da prova, porque eu tinha pouco tempo de São Paulo, na verdade. Eu tinha um ano e meio, 2 anos morando em São Paulo no máximo.
E aí, como eu estava na USUSP, um dos músicos da USUSP, o violinista Nogueira, ele estava com papel na mão e comentou, ó, daí eu perguntei para ele, me lembro até hoje, o que é isso aí que você está lendo aí? Ele estava interessado, né, isso aqui é para gente grande, cara, nem falou brincando assim. Falei, mas o que é? Ah, não, isso é o concurso da academia. Como foi? Eu nem sabia como funcionava, né? Aí falei, cara, ó, aí ele começou a dar vários nomes, ó, fulano já tentou, não conseguiu, isso é muito difícil e tal, não sei o quê. Eu falei, vai, né? Vai que. E aí eu me lembro de muitas pessoas na minha época que tentaram também junto e pô, dei sorte, né? Foi uma felicidade e acabou dando certo, assim. Sim. E como foi a prova, o Razeira? Já teve excertos orquestrais na prova para entrar? Não, a prova você tinha que tocar dois movimentos contrastantes numa suíte de Bach e um concerto clássico. Era só isso. Só que depois disso, você indo para lá, sendo escolhido, você tem que tocar para o naipe. Então, chegando lá, aí eu conheci meu professor. Aí ele começou a trabalhar comigo né, a gente teve várias aulas e aí um dia, num concerto da Filarmônica, ele falou, vem cá, chegou o pessoal, ó, esse violista aí brasileiro, tal, da Karen Academy, né, vai tocar para vocês. Aí, pô, vamos lá, né? Aí fomos numa sala e eu toquei para os caras. A partir de então, aí existem várias maneiras. Aí, a partir desse momento, eles começaram a me chamar para tocar na orquestra. Sim. Nós vamos chegar lá na sua experiência dentro da orquestra, mas na sua época, como que era estruturado o curso? Quais eram as disciplinas que você tinha? Como funcionava o curso na época? Além de viola, você tinha outras disciplinas? Não. Então, a academia, na verdade, é assim. Inclusive, é por isso que é interessante até as pessoas saberem e também saber a dificuldade que era para um brasileiro chegar lá. Porque a academia da Orquestra Filarmônica de Berlim era um curso para você tocar na orquestra. Esse, assim, 99,9% dos músicos que estão fazendo academia, ou que fizeram, que vão fazer, são músicos que se formam nas faculdades na Europa toda e prestam prova para tocar na Filarmônica de Berlim, para aprender a tocar na orquestra. Esse é o grande visão, é a maneira que eles enxergam. Então você não tem curso de alemão, teoria, o que você tem é, lógico, música de câmera, porque você, né, convive com os músicos lá. Então, pessoal, vamos fazer, vai ter um concerto para tocar no castelo tal. E aí os músicos têm aulas, né, e tocam. Mas a academia é feita para você tocar na orquestra. Esse é o objetivo da Karajan Academy. Entendi. Então, praticamente, a atividade que o aluno tem lá são aulas de instrumento, música de câmara e a prática orquestral, né? Isso. É, basicamente isso. Para você ter ideia, o próprio regente, o Christian Tiedemann, né? É um grande regente. Ele foi violista e era academista antes de virar, né, maestro. E basicamente é isso, né? Então, para a gente, inclusive, o grande violinista Luiz Felipe Coelho, que toca hoje na Filarmônica, só para vocês terem ideia, né? Ele fez a prova da academia depois de já estar morando na Europa e tendo aula. Ele foi para lá com uns 15 anos e não passou. Assim, realmente para europeu, né? Quem compete assim lá entre eles é um negócio assim, é um nível absurdamente alto. Só que graças a esse intercâmbio, a gente tinha a chance, e esse era o intuito, né, de divulgar, né, a música, de ensinar realmente, né, a propagar pelo mundo a maneira de se tocar numa grande orquestra, né, de se aprender a tocar numa orquestra. Sim. Na época, nesse período aí que nós tivemos muitos brasileiros que estudaram lá,
A composição da banca era como? Pessoas de lá, pessoas daqui, como era? Isso, na minha época tinha uma banca aqui no Brasil, que eu não lembro de todo mundo. A única pessoa que me vem à cabeça é o Marcelo Guedes, né? E aí, essa banca escolhia os músicos e mandava, então, ó, esses daqui que a gente quer que vá, e mandava para lá. Chegava lá, eles ouviam e aceitavam ou não, né? E basicamente era isso. Entendi. É, como que funcionava, ô Razeira? Você disse que a partir do momento que você tocou para o naipe, que o naipe te conheceu, eles começaram a convidar você. Como que eram essas participações na orquestra? Elas eram assim corriqueiras? Havia um planejamento? Você sabia com antecedência quais concertos você ia tocar? Aham. Era muito legal. Eu cheguei em Berlim em janeiro, dia 1 de janeiro de 1998. E eu fui tocar, meu primeiro ensaio com a Filarmônica de Berlim foi no dia 12 de junho de 98, praticamente 6 meses depois, né? E então eu soube 2 meses antes que eu ia tocar, inclusive foi Quinta de Mahler, foi um negócio eu quase tive um piripaque, né? Porque era Quinta de Mahler com Lorin Maazel regendo. E a outra peça era o Rostropovich solando. Então foi um negócio que você imagina, um brasileiro, eu tocava e depois até conto como foi o choque para mim, assim, a percepção que eu tinha do que era tocar, o que era uma orquestra e o que era estudar para ser solista e tal. Então para mim foi um choque muito grande. Eu tinha 22 anos. E a partir de então, eu fui sendo testado bastante, assim, porque eles viram, ele estudou bastante, está preparado, e eu estudava no mínimo 10 horas por dia. Eu ficava o dia inteiro estudando na própria Filarmonia. Então, os músicos do naipe me ouviam estudar o tempo todo. E eles gostavam muito de mim. E aí chegou uma hora que realmente assim, os caras até brincavam comigo. Pô, você está tocando mais que o professor na orquestra, porque eu vivia lá, eu estudava que nem um condenado, assim, quando tinha coisa difícil, os caras, acabou assim a minha história, os caras me punham para tocar, assim, na segunda instante, coisa que tem que fazer solinho, e era muito difícil, porque eles sabiam que eu era um CDF alucinado, que eu ia ficar estudando até conseguir tocar o negócio. Então, assim, no começo foi, vamos ver como ele vai, até foi indo, que até chegou uma hora que, até primeiro instante, os caras já, né, me xingavam, pô, você tá correndo aí, porque eles tomam super cuidado, né, até eles terem bastante confiança. Aí depois chega uma hora que me tratava de você, né, porque no começo era tudo senhor, né, aí chegou uma hora que não tava nem aí mais. Mas essa experiência é fantástica de você fazer um curso de performance orquestral e você poder sentar na segunda estante ou na primeira. Eu me lembro bem, pegando um gancho no que você falou, quando eu estudei na Academia da USESP, eu sou da segunda turma, o Nashli era um entusiasta da academia, né? E a partir de um certo momento ele começou a colocar todos os academistas violinistas para tocar na segunda estante. Então era uma experiência incrível, porque é muito diferente, né? Você tocar na segunda estante e tocar na última. Claro. E isso eu acho, por exemplo, a academia da USESP, eu acho fantástico. Eu, assim, tem inglês, né? Você tem várias, a harmonia, tem provas, é muito interessante. O que a única coisa vendo de fora hoje, assim, que eu acho é que os academistas tocam muito pouco, pelo que eu vejo, né? Pelo que eu vi na minha época tocando lá também. Eu praticamente não vi academista tocando. Em Berlim, não. Eles usam também como uma mão de até obra para orquestra barata, porque assim, na minha época existiam várias vagas, né? Tinham várias vagas de viola que não estavam preenchidas. Então, tinha bastante academista que você, como academista, ganha uma mensalidade e chega lá, pode. Até o Ederson tá aí, ó, dá um salve pro Ederson, que ele também Grande acha. Ederson. Então o que a Filarmônica de Berlim faz? Usa os academistas para não pagar cachê.
os caras são bons, né? Você tocando, meu Deus, é um excepcional violinista e violista. Chega lá no USESP. Cara, você está aprendendo, vai ser uma maravilha para você e para orquestra. E eu não entendo por que não usar isso, né? Que é só quem todo mundo sai ganhando. A orquestra, muito, o academista, muito, o público, maravilha. Então, eles usavam, na minha época, eu dei a grande sorte de tocar muito para preencher as vagas que estavam vagas. E uma coisa que era muito legal, como eles gostavam muito de mim, eles combinavam, falavam, uma vez você toca com cachê e outra vez sem. Porque assim, eu tinha a bolsa da Fundação Viter. Só que por existirem vagas na orquestra de viola, eu fazia cachê. Eu não era só um academista, eles me ajudavam nesse sentido. Então, eles foram muito legais assim comigo. O Renato também teve muito disso. Agora, Que tem que ter bom. um pouco de sorte, tem que ter um pouco de sorte também, porque nem todo mundo chegava lá e tocava na orquestra, né? Vários casos, assim, vários casos. Foi lá, tocou uma vez, ou tocou nenhuma, tem bastante caso, né? Então você tem que dar sorte, é uma combinação de coisas, né? Entendi. Como que eram as aulas com o seu professor? Como que era a estrutura das aulas com o seu professor? O que que ele trabalhava com você assim? Tinha uma parte de repertório, uma parte técnica, ou era só repertório, excertos? Então, o meu professor ele é um cara fantástico, assim. Ele é um dos violistas na Alemanha que mais colocou violistas dentro de orquestra. Então ele tem uma visão ele é muito prático, assim. Então é assim, ó, Hofmeister, você quer entrar na orquestra? Hofmeister, Bartók e alguns trechos de orquestra. E a gente trabalhava muito isso. E depois a gente fazia bastante música de câmara também. Aí, mas basicamente as aulas eram até um pouco aleatórias. Assim, às vezes ele dava aula todo dia e às vezes ele dava uma sumida. Então ele era um pouco não era uma pessoa super certinha assim que eu vou fazer uma aula por semana, duas. Ele era bem temperamental, eu diria, mas era excelente. Então eu não entendia muito. Hoje que eu me toco, né? A gente estava lá, daqui a pouco chegava um violista e falou, pô, esse cara não é o Spala da orquestra tal? Foi esse cara. Ô, e aí, tudo bem? Vamos lá. Aí os Spalas da Alemanha toda iam lá fazer aula com ele. Então, depois que eu fui me tocando, eu falei, putz, o cara é legal mesmo, né? Então, acho que eu devo acreditar mesmo no que o cara está falando. Na Então, sua isso época lá, quem eram os Spalas, o Razera? de viola, então, os dois espadas de viola eram o Wolfram Christ e o Reza, que foi o professor do Renato. O meu professor, o Wilfried Strehle, ele era concertino, né? E daí de violino, na minha época, eu dei muita sorte, porque eu peguei Kolja Blaha, Rainer Kussmann, Toru Yasunaga e Daniel Stabrava. Nossa, Esses caras, e era assim, o que eu mais aprendi na minha vida foi vendo esses caras tocarem, esses espalas e os maestros, né? Até mais do que com o meu professor de viola. Porque, cara, você via coisas assim que você não dava para acreditar. Aí você ficava. E era legal, porque, lógico, tá na sua frente, né? Então o cara faz um solo, você pula, aí ele vai tocar tutti, é um gesto, você aprende demais olhando. sim. O Peraí, Razera, na época, desculpa, é isso, que a escreve, música pode foi. escrever aí, se você quiser, o nome. Você É, falou, mas é bom escrever, o pessoal depois quiser pesquisar alguma coisa sobre ele. é esse aqui. Ele foi o professor também dos outros violistas brasileiros que passaram lá, né? Alguns. O Renato teve aula com o Reza. O Jairo teve aula com ele, né? E o Kubala Sim. também teve aula com ele. É, daí eu não sei, o pessoal mais novo é Yuri, tem mais uma outra violista no Orgibá, que eu não sei. Mas ele era um cara fantástico. Mas assim, não era um professor metódico. Esse tipo, sabe? Vamos trabalhar um repertório tal, vamos fazer assim, o nível que o aluno está é tal, porque ele estava acostumado com os caras mandando bala, né? Com os caras chegando para tocar em prova. Né?
Então era assim que ele via. Para mim foi, por um lado, foi até ruim, né? Mas porque eu fiquei, né? Era muita informação e pressão, mas por outro lado foi muito bom, porque eu estudava que não tinha nada, né? Sim, você falou ele que ele não era aqueles professores metódicos, né? Aham. Ele trabalhava com você, ele trabalhou com você. Só o repertório que você citou, ou ele fazia algum trabalho técnico também em paralelo? Você sabe que a parte técnica na Alemanha, a única coisa que ele não, é mentira, ele falou duas coisas para mim de técnica que foi praticamente as únicas. Que ele até tinha trecho que ele falava, ô, toca aí para eu ver. Ele falou, pô, vem cá, chamava outro. Olha o cara tocando isso aí, ele tentar fazer, não conseguia. Porque, assim, parte técnica de conseguir acertar nota, passagem de arcada, isso nunca tive, assim, problema por causa da minha formação com a Elisa. Eu, assim, a Elisa Sim, foi, nossa, graças a Deus, foi uma combinação, assim. Então, ele falou duas coisas para mim que nunca ninguém tinha falado antes, porque eu só tinha aula com um violinista, né? A primeira delas é, você não usa seu dedão, né? Eu falei, como assim? Ah, você toca assim, tudo. Eu falei, ué, mas eu não tinha nunca tinha pensado nisso. Claro, você nunca aprendeu para baixo e para cima, né? Daí aí que eu comecei a pensar e mudei, eu aprendi isso lá, né? E a outra coisa que foi importantíssima também que ele falou você toca com o dedo de violinista, você toca com o dedo em pé, você tem que tocar com o dedo deitado. Olha aqui o som. E ele tem, eu nunca ouvi na minha vida um som de viola tão lindo quanto aquele. Era, olha, porque eu já vi Tabea, Antoine, eu já vi todo mundo ao vivo. Agora, ele tinha um som fenomenal. E o que que eu acho bom. legal é essa coisa também a sequência, a árvore genealógica das pessoas. Ele teve aulas com Tibor Varga, né? Então, assim, você vai indo para trás, você vai chegar praticamente no amigo do Beethoven. Então, Viotti, Tibor Varga também teve a conexão direta que chega a Viotti, que vai, né, o Auer. Então, é muito legal, porque quando você dá aula para um aluno, você carrega no DNA uma galera lá atrás. Então, tem muito a ver disso. Daí, por isso ele falar da questão do polegar, né, e do dedo mais deitado. E essa galera vem junto, né, Razeira? Essa galera vem, que você falou aí, galera no bom sentido, ela vem junto, né? As experiências que você tem com professores anteriores, todo professor, na verdade, deixa alguma coisa no aluno, né? Veja, com certeza. E é legal, e tem coisas que por exemplo, o próprio Marcelo Jafé, que eu tive aula há pouco tempo, ele me deixou com a coisa do infinito, né, da mão, que eu fui depois vendo e trabalhando e raciocinando por muito tempo. Então, o dedo deitado, a Elisa Fukuda, essa coisa da disciplina, da construção, né? Eu acho que cada um a gente vai se moldando assim, né? E a gente vai virando um resultado de experiências que a gente também procura entender que é o melhor para a gente. Né? Nessa linha que nós estamos falando, né, do seu professor, essa coisa da mudança do polegar, que você não mexia, eu quero aproveitar para falar um pouco sobre a orquestra. Um dos carros-chefes, dos vários carros-chefes da Filarmônica de Berlim, quando a gente ouve, na minha opinião, é a sonoridade das cordas. Né? O tipo de som das cordas. E na época que você estava lá, época de Cláudio Abbado, certo? Isso. Então, nessa época, por exemplo, para mim é uma das épocas assim que essa característica está mais clara, sabe? Eu gosto muito de algumas gravações dessa época. Então eu queria que você contasse um pouco como que se pensava nessa época, como que se pensa o som das cordas, por exemplo, na Filarmônica de Berlim. A gente sabe que isso tem a ver com a escola, né? Tem a ver com a escola de arco e tal. Como que se pensa esse som?
com velocidade de arco, com pressão até certo ponto, com distribuição de arco. Fala um pouco disso para nós, por favor. É, é assim, do mesmo jeito que os professores vão deixando, né, na gente pontos e coisas, informações que vão moldando, uma orquestra é a mesma, funciona da mesma maneira com os maestros que passam lá e as relações que existem dentro da orquestra, né? Então, assim, na época do Abado, existiam ainda ali dentro lendas e pessoas de personalidade muito forte que faziam, que puxavam aquilo de uma maneira fenomenal. Então, por exemplo, né, se você pegar o Espala das Violas, que na época era o Wolfgang Christ, ele tinha uma maneira de tocar que contagiava. Eu toquei depois vários anos com ele na Orquestra Festival de Lucena. E ele tem uma maneira de tocar que contagia. Então, assim, eu acho que de tempos em tempos a orquestra ela vai criando esse corpo e aquilo vai se solidificando, né? Nessa época, se tocava com ímpeto, era um negócio fenomenal. Dava a impressão que você estava num barco, imagina uma tempestade, e vinha para cá e você, era um negócio que te levava. Não tem como tocar mal numa orquestra dessa, não dá. Assim, não tem como. Se você estudar um pouco, os caras se levam. Você vai junto com a maré. Então, nessa época tinha muito essa questão do ímpeto e as pessoas vestiam a camisa, era um negócio de amor. Eu acho que tem muito a ver com o momento do mundo também, sei lá, futebol, tudo. Na minha época, tinha muito. Eu sentia assim, essa coisa do vamos lá, minha orquestra era um amor gigantesco. E eu sinto que isso hoje não é igual. A Orquestra Filarmônica de Berlim meu Deus, né? Mas eu ouvindo, eu sinto muita diferença no som do que é hoje e do que era nessa época. Agora, na minha época, os caras falavam que na época do Karajan era muito melhor. Então, assim, é difícil, sabe, você julgar, porque, por exemplo, hoje eu acho que a orquestra toca mais junto, mais precisa. Só que na minha época não era, de repente, não, eles não priorizavam a precisão, mas sim o momento, o ímpeto e a energia. E era um negócio. Eu vi muitos erros assim individuais, mas era um negócio que não tinha como você não arrepiar a cada, sei lá, 10, todo mundo saia vidrado dos concertos naquela época. Sim. Era um Vamos negócio responder a fenomenal. pergunta do Guilherme aqui. Antes, Uhum. aproveitando a continuidade do assunto que você fala, como era a relação do Abado com a orquestra nessa época? Era uma relação assim amistosa? A orquestra se empenhava em reproduzir as ideias musicais que ele passava? Então, eu peguei um período que foi um pouco complicado, porque ele estava passando por uma doença, né? Na época ele estava se tratando de um câncer no estômago, né? Ou no intestino. Eu corro o risco de falar errado. Mas o Cláudio era um maestro que não era muito de falar e muito de ensaiar, né? Ele, ele era um maestro, assim, era muito difícil tocar com ele nos ensaios. Porque você imagina, você chega lá para tocar uma Nuna de Mahler, ele vira e começa assim, aí ele olha só, faz assim. Você fica assim, o que esse cara está fazendo? Só que ele ficava o tempo inteiro cobrando os músicos para se ouvirem. Então, o que acontecia é que a orquestra cobrava dele mais energia, mais, sabe, vestia a camisa. Por isso mesmo também, que eu disse, os caras, o primeiro oboísta era o Schellenberg. O cara era uma lenda. O Schellenberg era uma lenda, assim, sabe? E já era o Stefan Dorr, e tinha acabado de sair o Zeppelin do contrabaixo. Esses caras eram dinossauros, assim, que, tipo, você entrava para ver o cara. Caraca, o cara, o Toru Yasunaga, o Japinha, né? Todo mundo pirava. Pô, imagina, eu cheguei lá e falei,
caralho, tô vendo o cara aqui, o cara me dava bom O dia. Spala, né? É, então era uma época assim que, cara, que nem jogador de futebol mesmo, o Ronaldinho Gaúcho, caralho. Então era um negócio muito louco. E eu acho que esses caras também tem esse lado que era difícil, eles cobravam muito assim, a atitude do. E eles achavam que o Abado não tinha tanta atitude. Só que assim, na hora do concerto, o Cláudio Abado foi o maior monstro que eu já vi na minha vida. Ninguém, não tem nada parecido com aquilo. Porque no ensaio ele era um tiozinho assim, ó. Cara, no concerto ele olhava, ele fazia uns gestos que a orquestra, todo mundo ficava assim, caraca, se olhando, só de lembrar arrepio, cara, porque era um fenômeno. Então, eram pessoas de um nível, eram pessoas muito especiais, assim, sabe? Ele era esse cara muito diferente do Simon Rattle, que eu toquei muito. Simon Rattle, né, bem mais teatral, mostra tudo e tal, no gesto, mas o Cláudio Abbado, cara, esse não dava, não. O Guilherme pergunta. O Lothar Koch não tocava nessa época mais, não. Era Schellenberg, na minha época, Schellenberg e Albert Speyer. Lothar Koch, então, Sim, você imagina o Karl Leister, Lothar Koch, e você tocando ali, você ficava. Só que esses caras iam direto assistir concerto. sim. Aquele Schwalbe, que tem a famosa Vida de Herói, eu ia na casa dele assistir aula, toquei, ele adorava a gente, ele ia lá, ele era um cara muito legal. E eles estavam sempre lá. Sim. Perdão, Lothar né? Koch, tempo do Karajan, né? Mais um tempo do Karajan, né? É fato de que a aprovação numa orquestra, como a Filarmônica de Berlim, vai além do nível técnico? Tem relação com o perfil do instrumentista? Ótima pergunta. Verdade. Para mim, prova de orquestra é algo muito complicado. Tanto é que, por exemplo, existe um sistema que é o chamado sistema inglês, né? Lógico, na Inglaterra se faz, mas não só lá. Onde o músico ele é escolhido por indicação e por aprovação da orquestra e pelo trato, né? Pelo contato com as pessoas à sua volta. Porque é muito difícil julgar alguém numa prova, às vezes 5 minutos, às vezes tudo bem, 10. Então, eu já vi ali provas e provas que o cara era um monstro, assim, tocava demais e os caras, né. E eu já cheguei a sentir que toquei bem numa prova e vi os caras que tocaram junto comigo tocarem bem, falei, nossa, o cara, e daí ninguém passou. Então, prova em qualquer lugar do mundo, inclusive na Filarmônica de Berlim, onde eu vi, por exemplo, o Luiz Felipe Coelho tocar provas geniais. Eu falei, cara, passou, beleza. Não passou. E aí passou um cara que. Então, provas, elas são sempre assim, a gente tem que encarar como uma prova, como atleta. Uma prova de atleta mesmo. Você faz uma, faz outra. Então, eu acho que na maioria dos lugares é meio um pouco de loteria, assim, sabe? Mas sim, tem um crivo, é diferente, né? Assim, eu vejo orquestra no Brasil, né? Que eles acham que o nível deles é, por exemplo, uma Filarmônica de Berlim. Então, o que acontece na Filarmônica de Berlim é que eles são a Filarmônica de Berlim. Essa que é a diferença. Então, é difícil, né? Lá, os melhores do mundo vão fazer prova, né? Daí, aqui, o nível a gente tem que levar em consideração o nosso, a gente tem que se enxergar. Isso que eu sinto falta no Brasil, a gente não se enxerga. Às vezes você fala, vou fazer prova para, sei lá, primeiro oboé. Aí você vê o primeiro oboé da sua orquestra, você fala, porra, meu primeiro oboé, só que. Aí vem um cara fazer prova, aí você compara ele com o primeiro oboísta da Filarmônica de Berlim. Isso que eu acho interessante no Brasil, entendeu? É muito engraçado, e por isso que é difícil, né? Sim. Bom, a sonoridade, uma das características da sonoridade é exatamente essa coisa maciça do som, né? Essa época principalmente. Então, você respondeu muito bem. Tem muito essa coisa passional. Inclusive, é uma característica da Filarmônica de Berlim
as pessoas não tocam assim absolutamente estáticas na cadeira, né? Algumas orquestras, e não é uma crítica, não estou falando que é um desmérito, mas existem algumas orquestras, algumas americanas inclusive, que existe mais uma coisa mais certinha. Lá, desde de um tempo já atrás, a gente é possível perceber essa coisa passional nos músicos em cima da cadeira, né? Como que era isso assim na sua época? Era isso que você falou, e é o que eu sempre, eu acho que uma analogia do barco é a melhor, porque se sentir que você está, inclusive a filarmonia, ela é desenhada como se fosse um barco, né? Até as janelas são como se fossem as escotilhas. E você realmente sente que é uma onda, que você tá, vai para cá e vai para lá, você está em movimento o tempo todo. Ninguém, não tem como você ficar parado ali. Aliás, faz tempo que eu não vejo a filarmônica, mas com certeza, ainda hoje, porque aquilo pulsa. A orquestra é um órgão pulsante, aquele negócio te leva. E outra coisa, é verdade, você falou disso, lembrei de um outro ponto importantíssimo que é muito colocado lá, que é o deslocamento de ar faz o som correr, né? E as orquestras americanas, elas têm uma precisão gigantesca. E só que assim, elas não elas prezam mais por essa precisão vertical. Por isso que os metais são brilhantes e são genialmente bons. É uma faca. Só que as orquestras europeias, Vita Filarmônica de Viena, né, eles têm o movimento é outro, o pensamento do deslocamento de ar que faz com que o som não pare aqui. Você toca e faz com que o som corra. Por isso você gasta o ar. Né? E isso tem tudo a ver com o gesto do corpo. E outra coisa também que você falou, é toda a verdade, a questão das cordas. Um dos maiores méritos da Filarmônica de Berlim está nos metais e nas madeiras. Por isso que as cordas soam tão bem. Porque eles criam essa cana, essa cor, e é aí que entra a cultura, né, de uma orquestra. Percussão, né? Por exemplo, eu me lembro como se fosse hoje, o Kurt Masur falando, poxa, desde que eu estou no Brasil, eu só ouço percussão e metais nas orquestras. Ele foi assistir vários concertos, né? Assim. E é verdade, no Brasil a gente não tem a cultura do som. Sabe, o que é um piano, o que é um grupo que entrega uma frase para o outro, simples, assim, a audição, a música de câmera, que é uma coisa que o maestro que tem que equalizar, mas o músico tem que ter a formação, ele tem que ter tocado muita música de câmera na vida para fazer com que uma orquestra soe bem. Não dá para deixar tudo nas costas do maestro. Estou falando muito, hein? Não, o Fala que aí. que é isso, rapaz? Rapaz, eu concordo plenamente. Eu acho que uma das maiores escolas do músico que quer tocar em orquestra é música de câmara. Música de câmara te ensina a ouvir, te ensina a timbrar, te ensina a tocar junto. É uma escola de resiliência, música de câmara, que é o que precisa numa orquestra, né? Exatamente. Não é você, é o naipe. Exatamente. É você saber, cara, aqui eu estou acompanhando, aqui eu preciso interagir. É, a gente tem que ter essa troca, e só que a gente tem que entender isso. E isso a gente só aprende fazendo. E a gente faz muito pouco aqui. Eu acho que também tem muito a ver com os sistemas de festivais que a gente tem no país, por exemplo. Que eu vejo que tem mudado um pouco, mas ainda, sabe, então, Pássaro de Fogo, e vamos lá, e encher o palco de. Não, vamos fazer um festival onde o foco seja ter aulas e fazer música de câmera. E depois faz uma peça para orquestra, uma peça mais light, não exija tanto e não tenha que se. Né? Então, dê foco em música de câmera, porque você vai fazer com que as orquestras toquem melhor. Que né? É a formação. A formação dos músicos de uma filarmônica de Berlim é algo que não tem como não fazer diferença. Volto a fazer analogia com futebol. Pega o Flamengo. O Jorge Jesus, que não sei o que. Cara, o cara tem o Bruno Henrique lá, com o Gabigol, a Arrascaeta, não sei o que, não vai dar certo. A não ser que você ponha um enxadrista para jogar, para ser técnico, ou sei lá. Né? É a mesma coisa que uma orquestra. A formação dos caras faz toda a diferença.
Você acha que deveria se no Brasil ter mais música de câmara em orquestras que formam músicos, orquestras jovens que formam músicos para o futuro? Você acha que deveria ter mais? Com absoluta certeza. E esse é um dos meus projetos do Instituto Pacarelli, né? Que eu quero muito aumentar a carga de música de câmara. Eu acho que eu conheço, ao longo da minha vida, eu vi excepcionais músicos, excepcionais violistas, por exemplo, que tocam escalas afinadíssimas. E aí você põe para tocar um duo, um trio, um quarteto, não consegue afinar o acorde, porque é um outro tipo de linguagem. Sabe, às vezes você tem que fazer a terça do acorde, às vezes você tem que ouvir que você precisa tocar um pouco menos, porque senão sua nota, mesmo afinada, ela vai soar desafinada, porque ela não é a nota mais importante do acorde. Então, é um eterno aprendizado. E a gente tem que fazer isso. E no Brasil, tem muita gente talentosa, muita, muita. Só que eu vejo muito pouca gente fazendo música de câmara, né? E tendo aula de música de câmara. Eu acho que isso faz toda a diferença do mundo, simplesmente. A Luísa pergunta aqui: como são feitas as provas hoje para quem é do Brasil? Não sei. É assim, até é por isso que eu digo, até a minha época, eu sei que era mandado fita, na minha época foi mandado ainda, eu lembro que eu mandei DAT. Não sei nem se você sabe o que é isso, mas era foi uma como se fosse uma fita cassete menor, só que era digital. Depois veio o mini disc, né, e tal, e aí hoje a gente tem o MP3 e tal. Mas a partir por exemplo, o Jairo, eu não sei como foi a prova dele, eu não sei como foi feito, porque ele foi para ficar 6 meses e depois ficou mais 6, ele ficou um ano. Então, eu fui para ficar 2 anos. E cada caso é um caso, eu não sei, entendeu? Como. E na minha época tinha uma coisa de idade. E o Jairo também já foi, acho que, mais velho para lá. Eu não sei como cada caso é um caso. Hoje, eu não sei como está funcionando. Mas eu sei que há pouco tempo teve uma violista brasileira lá. O Jairo, ele foi. Na época, o Wilfried gostou bastante dele, e como ele já tinha esgotado a idade, o professor falou assim: você vai e lá você toca para o naipe. Se o naipe gostar, a gente abre uma exceção e você fica. Foi mais ou menos desse jeito. Então ele Ah, foi para lá, tá tocou vendo que para o legal? naipe lá. É. E foi legal, porque assim, eu fui, fiquei 2 anos, voltei para o Brasil. Aí eu fiquei um ano no Brasil e voltei para lá, sem bolsa, sem nada. Aí depois, nessa época, se não me engano, ele foi em 2002. Aí eu entrei na UDK, aí eu acho que ele foi para lá ou em 2002, 2003. Aí que a gente se conheceu lá. Uma pergunta aqui, Mili Gregório. O senhor acha que a carreira como camerista é viável no Brasil e no mundo? Hum, Olha, para dizer a verdade, é o que outro dia me mandaram uma pergunta até parecida, né? Eu tenho tantos anos, acho que é 18, alguma coisa assim, e estou começando. Você acha que eu tenho chances de ganhar dinheiro com música, né? De me sustentar com música? Olha, se você tivesse 15 e fosse um gênio, nada ia te garantir que você ia ser que você ia ter um emprego ou se sustentar com música. Assim, a música, ela tem muitas direções, né? A gente pode, ainda mais hoje em dia, que está tudo mudando. Eu vejo muita aula online, coisa que eu estou fazendo agora também, e muito legal, assim, funciona muito bem. Então, dizer assim, o camerista tem chance no Brasil do mundo é muito difícil. É muito, muito, muito difícil, mas tem. Te digo mais, músico de orquestra, é muito difícil também, porque as orquestras, ainda nós temos uma USESP e uma Filarmônica de Minas, mas muitas orquestras, elas estão simplesmente fechando. As vagas, as pessoas estão se aposentando e as vagas não estão abrindo. Então, músico de orquestra, vou conseguir? Então, é relativo. Tudo tem suas dificuldades, mas também a música é muito ampla. Você pode dar aula,
Você pode ser um ótimo acompanhador, você pode, né, como pianista, sei lá. Existem várias possibilidades. Você pode fazer cursos, você pode dar aula para iniciantes, você pode dar aula de música de câmera. Agora, como performance, viver de música de câmera é difícil. É difícil porque tem menos, né? Menos chances, né? E menos grupos fixos. Por exemplo, no Brasil, a gente só tem o Quarteto da Cidade de São Paulo. Exato. Não só no Brasil é difícil viver como camerista, mas eu acredito que em âmbito global, você olha, por exemplo, alguns quartetos, por exemplo, em atividade, por exemplo, vou pegar aqui os Estados Unidos. Você olha alguns quartetos que estão lá hoje em atividade, tocando em alto nível, gravando, você olha o currículo dos caras, a maioria está ligada a alguma coisa, sabe? É professor num lugar, ou o quarteto inteiro, às vezes, é convidado para ser residente numa universidade e fica ali 2, 3, 4 anos. Então, eu acho que essa realidade de viver de uma carreira camerista, assim, ela é complexa não só no Brasil, acho que no mundo. É o que você falou, né? A tendência é as pessoas fazerem muitas coisas, né? A pessoa toca em orquestra, dá aula, faz música de câmara, né? O importante é a gente estar ligado com essa mudança que está acontecendo o tempo todo, né? A gente hoje é outra realidade. Na minha época, eu queria tocar em orquestra. Hoje, eu não quero tocar em orquestra, assim, sinceramente, eu não quero. É uma coisa pessoal. Eu entrei numa orquestra com 19 anos. E aí, pô, eu quero estudar, cara. Eu não sei tocar viola, eu quero estudar mesmo, de verdade. E eu fui indo atrás. Aí depois entrei numa outra orquestra, falei, pô, não é isso que eu quero. Então, a gente muda. É importante se ouvir, né? A gente e os tempos mudam. Na minha época, ninguém queria saber de dar aula em universidade. Hoje, todo mundo, Exatamente. né? Então, Virou a galinha, os ovos de ouro da galinha, né? exatamente. E ninguém sabe o que vai acontecer no futuro. Ainda mais, né, com esse governo, a gente não sabe, né? Sim. Nós vamos preparar agora uma descida para a nossa conclusão. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a vida musical de Berlim, na época que você estava lá. Um pouco do que você viu, de quem. Você, nessa época, com certeza, viu coisas assim fantásticas, não só na Filarmônica de Berlim, mas na cidade, né? Porque o ambiente musical é muito rico. É. Olha, era um negócio bizarro, assim, é difícil de explicar, mas dá para tentar. Por exemplo, para os cellistas que estão aqui, acho que até o Isaac está aqui, vou mandar um salve aí. Eu simplesmente eu ia assistir toda semana Vortragsabend, aulas, né? De dois cellistas que eram Pergamentkov e Geiningas. E a gente via coisas ali que, assim, realmente, você fala, mas será que sou eu que sou? Os caras são geniais? E aí, com o tempo, você foi vendo que os caras iam ganhando tudo que é concurso. Mas Berlim, ela tem duas universidades, né, que é a Hans Eisler e a UDK. Então, por exemplo, na minha época, professores de violino, Kolja Blaha, Seth Mayer, tinha Ulf Wallin, que foi professor do Luiz Felipe, tinha Picard, que era um baixinho fenomenal. Depois veio Ante Weithas, depois Guy Braunstein. Era um nível altíssimo. Depois viola, simplesmente Kim Kashkashian, Tabea Zimmermann, Strehler, todo mundo, Pergamentkov, todo mundo lá, C peritos do contrabaixo. No sopros, a mesma coisa. Então, assim, o nível, você imagina o que eram as audições dessa universidade. Era um nível muito alto. Aí, fora isso é o mundo dos estudantes. Fora isso, três casas de ópera, né? A Staatskapelle, a Deutsche Oper e a Komische Oper. Uma era o Barenboim, outra era o Telemann, depois de um tempo. Então era assim, numa noite, na mesma noite, tinha numa casa Sonhos de uma Noite de Verão, é, o, a Flauta Mágica e a Aida. No dia seguinte, Electra. Bom, beleza, só de ópera, todas as noites. E você tem
Orquestra Filarmônica de Berlim, a DSO, que é uma ótima orquestra, e tem a Rundfunk, que é a orquestra da rádio, que eu até fiz cachê algumas vezes. E, além disso, tem as salas de música de câmara. Então, o que, que eu fazia? Eu ficava o dia inteiro estudando, chegava à noite e eu assistia concerto. Então, fora isso, teatro, museu, a vida cultural de Berlim era um negócio espetacular e barato, né? Até hoje, assim, comparativamente falando, nas grandes cidades. E eu acho isso importante, o meio que você está. Às vezes, eu vou estudar numa cidadezinha, tem um ótimo professor. Tá, mas aí o ambiente, você não absorve outras coisas, né? Então é importante buscar, né, para quem está querendo estudar fora, ou mesmo no Brasil, né? Essa interatividade, buscar algo que, né, que te atrai, porque na minha época não tinha internet, né? Hoje tem, você vê uma live, você vê um show, YouTube. Na minha época era ao vivão mesmo, né? Então, era pra gente era fenomenal. Você trabalhou com alguns maestros, assim, os maestros que passaram na sua época, com certeza todos maestros de grande qualidade, mas eu quero pontuar alguns aqui, para você falar um pouquinho sobre o trabalho com eles, como foi, né, esse trabalho com eles, como foi a sua empatia assim no trabalho com eles. Um deles, o Daniel Barenboim, você trabalhou com ele lá, não trabalhou? Sim, mas é para ser sincerão mesmo ou pode ser político? Por que você acha que que eu perguntei ele primeiro? Barenboim é um mala. É um gênio, um gênio. Eu nunca, foi uma das, olha, eu vi uma vez ele concerto quando o Cláudio Abbado voltou a reger a Filarmônica depois que ele tinha saído, o Barenboim tocou o concerto número um de Brahms para piano com o Abbado regendo, com a Filarmônica. Ele tocando decor, falando em francês com o Paul da flauta, e ele estava falando em russo com o Stabrava para se mostrar, com o Spala que é polonês, né, mas falando em russo, em italiano com o Abbado e sem parar. Todo mundo assim, porra é essa? Ou seja, ele tocava com a Cecilia Bartoli um recital à noite, no dia seguinte ele regia ópera de Wagner decor. Mas, como o trato, como maestro, como assim, o trabalho em si, não curto, assim, nada que. E você sabe que ele foi. Eu estava no dia da votação, né, quando o Simon Rattle ganhou. E era tipo eleição, assim. Eu via os caras. Ele chegou pau a pau, porque ele regia muito. Eu toquei muito com o Barenboim, muito. Era muito pulês. Ele regia muito Beethoven e tal. E ele ficou, não ficou, a votação foi realmente. E, e ele ficou putaço. Depois disso, ele ficou um tempão sem reger filarmônica. Mas eu, pessoalmente, acho ele um gênio, um músico espetacular, mas trabalhando e como maestro, não curto. Não, assim, não é uma pessoa. Não é. O trato com os músicos não é legal? Não, não. Lógico que Filarmônica não era referência porque ele não era o chefe. Mas eu conheço muitos amigos da Divan, né? Eu tenho muitos amigos na Divan, na orquestra que ele rege hoje. Muitos amigos na Staatskapelle, ele era bem. É, uma pergunta aqui, antes da gente seguir para mais pelo menos um maestro aqui. Professor Alexandre, na sua opinião, aqui no Brasil, qual o local mais forte para cordas? Professores, alunos, orquestras, etc. Olha, pela concentração e, né, eu acho que pelo mercado, São Paulo, né? Que você tem, né, você tem uma OSESP, você tem uma Elisa Fukuda, então você tem ótimos professores, né, Renato, Gabriel, Pedro, Ricardo Kubala, tem muita gente, né, para não citar, tem muita gente concentrada ali, então acaba ficando mais gente tocando melhor. Mas assim, você tem o Fábio Presgrave, no Natal, fazendo um trabalho espetacular. Você tem o André Micheletti dando aula também,
Ribeirão Preto, ótimo professor. Tem muita gente no Brasil todo, mas assim, pela concentração, não tem como não ser São Paulo, né? É difícil, porque é muito mais gente, né? Concordo plenamente. Você começou a falar do concerto com o Lorin Maazel, da Quinta de Mahler. Então, eu queria que você Você falasse pegou um os dois pouco. melhores. Você pegou os dois melhores. Ó, eu vou mostrar uma coisa para vocês, espera aí. O professor Alexandre está falando conosco nesse momento sobre Ó, alguns maestros que ele trabalhou lá na Filarmônica de Berlim. o Lorin Maazel é um gênio absurdo, assim, de audição, tudo decor, sabia tudo que acontecia uma máquina. Mas ao mesmo tempo era um cara muito burocrático, Rogério. Eu não, também é um cara que dava entrada de tudo, era um gênio também. Só que, né, muito diferente dos grandes músicos dos gênios, dos absurdos que existiram, né, assim, que passaram. Mas Quinta de Mahler, eu queria mostrar para vocês uma coisa que eu roubei da Filarmônica. Isso aqui. Isso daqui é uma parte original que o Abbado, só para ter ideia assim, né, o Abbado, muitas vezes as pessoas até não sabem, lógico, porque não vê a parte, mas você ouve orquestras com Abbado soando especialmente bem, ou pô, olha o som disso aqui tá a mais. Ele dobrava vozes, tá vendo? Ó, isso daqui é a Quinta Sinfonia de Mahler, que a gente dobra a voz geralmente segundo violino. Então ele usava muito disso. Essa eu fiz questão de roubar, né? Tá vendo? Tem muito é uma edição que ele punha a versão. E esse eu roubei, esse eu guardo com carinho. Mas a sensação de tocar a primeira vez tinha que conhecer decora a sinfonia e rezar, né? Até, imagina, a sensação eu tinha muito medo, ao mesmo tempo eu estava muito feliz e, né, nervoso. Então, foi um negócio, uma experiência louca. Mas adorei, foi muito legal. Para nós fecharmos aqui, agora você falou de maestros, na verdade eu citei alguns maestros, agora cite aí alguns solistas que passaram por lá nessa época assim, que você teve a oportunidade de assistir ou de acompanhar, que marcaram a sua estada lá em Berlim. Nossa, olha, teve muita gente. Ó, o Rostropovich, com certeza, porque, meu Deus, era um dinossauro, né? Eu vendo ao vivo, ele ele estava bem velho e tocou uma obra do Lorin Maazel. Então foi o primeiro solista assim monstro que eu vi ao vivo. Foi algo, era de uma energia. Esses caras, eles têm uma energia especial, é diferente, né? Você sente. Então, ó, o Rostropovich, Eugene Kissing, pianista, né? Volodos, pianista, fenomenal. Peter Zimmermann, violinista, fenomenal. Emanuel Paut, fantástico músico. Razeira, o nosso Instagram vai nos interromper. Vai Vamos interromper. voltar na sequência para nós fazermos o fechamento, tá bom? Vamos, Eu já vou vamos lá. fechar essa aqui e nós em seguida voltamos para fazer o fechamento aqui da live, pessoal. Tá. Vamos em frente. Você citou aí uma porção de excelentes músicos. Só o primeiro que você citou, Rostropovich, já valia a pergunta, né? Era algo realmente assim fenomenal. E bom, teve outros, né? O Puccini do piano, o Peter Zimmermann do violino foi um dos que mais impressionou mesmo também, que era algo fantástico. Mas teve muitos cantores, né? Também Cecilia Bartoli, Ian Bostridge, tenor, Tabea Zimmermann, o Vengerov ao vivo era um negócio, meu Deus. Assim, nessa época, como eu tocava muito, pô, foi muita gente mesmo, assim. Olha, sei lá, Hilary Hahn, muita gente, muita gente. Um dos que mais me Bom, impressionou também foi sim, Radovan Vlatkovic, um trompista. sim.
Virtuoso. Espetacular, impressionante. Outra, lógico, é Martha Argerich, né? Eu só tive a oportunidade de tocar algumas vezes. E a Yuja Wan também. Impressionante. Teve muita gente, muita gente. Bom, vamos fechar com um conselho e uma palavra que você vai dar para aqueles que nos assistem. Nós temos muitos estudantes no Brasil que têm o sonho de estudar fora. Alguns têm um sonho de ir para a Alemanha, outros têm um sonho de ir para a Áustria, outros Estados Unidos. Nós temos instrumentistas que sonham, por exemplo, trilhar o caminho que você trilhou, né, de ter o contato com uma academia assim tão prestigiada de performance orquestral. Então, dê um conselho para esses estudantes que desejam sair e dê um conselho também para os estudantes que vão ficar por aqui mesmo, considerando-se que nós temos hoje um plantel assim de excelentes professores no Brasil. E como disse o Antônio Menezes, o Alex Klein e o Roberto Minchuk em 2006, é possível ter bons resultados estudando no Brasil nos dias de hoje. Exatamente, eu começaria por aí. Eu acho que hoje o mundo mudou muito, né? A questão da internet mudou tudo. Então, a gente tem muito acesso a muita informação. O que é importante hoje é a gente saber filtrar, né? Confiar, ter pessoas ao nosso lado que a gente confie, né? E sinta realmente que está querendo o nosso bem, que a gente evolua. A partir daí, a gente precisa de uma orientação. Eu acho que a gente tem que cuidar para a questão de ter muita informação e pouca formação. Isso é uma coisa que a gente tem que olhar muito. Então, tem que cuidar para não passar muito tempo na internet e pouco tempo tocando, né? Então, o que eu diria para quem está aqui, não tenha pressa de sair. Eu acho que hoje em dia você não necessariamente tem que sair. Tem ótimos professores aqui dentro e você tem internet também. Antigamente não, ou você ia para fora ou não tinha muito o que fazer, né? É por isso que muita gente também foi. Não é só porque fui para fora. Porque você tem que considerar o todo. Eu vejo assim pessoas crescendo muito aqui dentro e pessoas que saíram e não evoluíram metade do que essa pessoa que está aqui dentro está evoluindo. Então, isso desmistificar um pouco essa coisa do estudar fora, né? E acreditar muito. Acho que a gente nunca pode... A gente, lógico, tem momentos que duvida. Eu duvido também. Tem hora que fala, eu vou tocar viola, cara. Pelo amor de Deus, isso. A gente é ser humano. Quem não admite isso está mentindo. Isso aí, tem gente que fala, não, é mentira. Acredite em mim, é mentira, porque eu já vi muito músico aí que fala e bêbado em turnê de Filarmônica de Berlim, inclusive, não vou falar o nome, mas o cara, sou uma merda, isso aqui, e você viu o cara tocando e falou, o quê? Eu já fui abraçar de Janine Jansen, porque ela é casada com um amigo meu. Inclusive, quando ela começou a ficar com ele foi me contar, foi muito massa. Um dia a gente faz outra live, só que isso foi muito interessante. E ela estava chorando. O que foi? Não, toquei uma merda. O quê? Eu chorando de ver ela tocar e ela chorando que estava tocando mal. Quer dizer, não duvide. Você pode titubear e é normal, mas continue. Porque assim, o amor, ele que vai te levar para frente. E essa disciplina, estudar, repetir, sabe? Puta, hoje não, mas amanhã eu vou estar melhor. Isso é a lei da natureza. Amanhã não estou melhor, depois da manhã vai estar. Uma hora vai melhorar, né? Não pode parar nunca, porque a vida a gente só tem uma, né? E a gente tem que acreditar, você tem que confiar e trilhar. E uma hora vai dar certo. Porque não tem, isso é lei do universo, né? Quando a gente quer muito alguma coisa, a gente trabalha. E uma coisa que eu acho importante a força de vontade não leva a gente a lugar nenhum. O que leva a gente é a atitude. Não adianta só, não, mas eu quero. Não, você tem que ter atitude, meu. Não adianta te falar aqui. Então, gastar tempo com a mão na massa. Você tem que repetir, eu repeti. As pessoas falam, Razê, mas você tem facilidade. Cara, eu tenho vontade de bater uma coisa. Tô brincando, não tenho, mas eu fico mal, porque, facilidade, cara,
Dos músicos que eu conheço que estão à minha volta, são os caras que mais estudou na vida. Eu ficava 10 horas por dia, que nem um alucinado. E é a vida, a gente tem que estudar, tem que pôr a mão na massa e estudar pra caramba. Então, independe do lugar onde você esteja. Aí depois, se aparece uma oportunidade, né, que você fala, pô, deixa eu ver o conjunto da obra aqui, né? Até um músico que eu, falando, por exemplo, que eu vejo aqui no Brasil, que evoluiu assim, que eu fiquei, cara, que isso? É o Leonardo violinista, Bock. Eu vi o menino tocar agora, cara, que é isso, cara? Então, quer dizer, as coisas acontecem quando a gente põe a mão na, né, tem a força de vontade e a atitude de fazer. Não importa se é lá fora, aqui dentro. E daí, lógico que o conjunto ajuda muito em muitas coisas, mas a gente pode sim evoluir e muito dentro do Brasil. Muito, muito, muito. Posso complementar o excelente conselho que você deu, Razeira? Uhum. Claro. Vou complementar com uma coisa importante que muitos estudantes hoje não se atêm. Aprenda a investir em você. Aprenda a investir em você. Aprenda a investir em bons instrumentos, bons encordoamentos, partituras. Aprenda a investir em você, porque há 20 anos atrás era muito mais complicado, por exemplo, comprar uma passagem aqui e ir ali em Nova York, por exemplo, para assistir um concerto e ter uma aula. Era muito mais complicado, era tudo muito mais caro. A quantidade de voos era muito menor. Hoje em dia, você pega uma promoção aí, igual esses dias mesmo estava, R$ 2.500 a passagem de ida e volta, por exemplo, para Nova York. Você vai, assiste um concerto, marca uma aula com o professor, vai e volta. Na nossa época, por exemplo, né, Razeira, isso era muito mais complicado. Para você comprar uma passagem para Berlim, você trabalhava muitos meses aí. Exatamente, você falou tudo, é isso. Então, exatamente, complementa, porque é a atitude. Eu vejo muita gente, desculpa falar, mas com iPhone, que não gasta R$ 100 para fazer a aula. Só que as pessoas não entendem que não são R$ 100. A questão é que é o fato de ela se dispor a fazer isso, se preparar e investir naquilo. Que uma coisa vai levando a outra. Entendeu? Não é uma aula, é a atitude, é a filosofia. A pessoa tem que investir e vai custar. Sabe, ficar pegando, dá uma dica aí, faz isso daí, é legal, isso te dá uma preenchida, mas é diferente você ter um acompanhamento e ter uma sequência num trabalho. É porque não é só aquela dica que, pô, fez a diferença, faz. Mas se você quer realmente investir, vale a pena e tem muita diferença você ter um acompanhamento com esse tipo de cotidiano. Isso muda, não é só o que vem de fora, é o que cresce aqui dentro. Esse é o grande lance. E Pegar uma passagem, que nem existem. você falou, né? Pô, você investiu, cara, isso muda você completamente. E eu vejo muito pouco isso, exatamente. Hoje no Brasil, não no Brasil, no mundo, né? Pelo excesso de facilidade, tem muito menos atitude. Na minha época, eu me matava para ir ver. Eu fui ver o Vengerov, fui ver Bachmet, fui ver um monte, o Pellman, fui ver, e inclusive quando eu morava em Piracicaba, eu ia, eu dava um jeito. Quando tinha um concertinho aqui em Piracicaba, eu e todo mundo, a gente ia. Hoje, eu já toquei várias vezes concertos que, juro, em São Paulo eu toquei um concerto que tinha um casal, um quarteto. Fui tocar um quarteto, tinha um casal vendo. Pô, quer dizer, tem muito também disso. Eu tenho o Digital Hall, mas é muito legal. Só que você tem que ter o esforço de sair de casa, de sentar lá e ficar ouvindo, porque isso faz diferença no todo, é a filosofia, né? Não é só um gesto, é a maneira de pensar, né? De agir. Isso muda você. Razeira, muito obrigado. Foi um prazer enorme receber você aqui. Foi um prazer receber essas pessoas que nos assistem até aqui. Muito obrigado. A sua presença aqui com certeza enobrece muito essas lives. E até uma próxima. Até uma próxima vez, quem sabe, para falar de outros assuntos interessantes também. Com certeza. Eu que agradeço. Obrigado, Luciano, pela oportunidade. Foi muito legal. O pessoal todo aí que
que esteve com a gente, que vai assistir a gente, né? Você vai colocar, vai deixar, vai ficar um dia, né? Que fica no, Sim, fica um dia lá. Se você não se importa, podemos baixá-la e colocar disponível em algum lugar. com certeza, muito legal. Acho que sempre interessante bater papo e interagir, né? Ver o que as pessoas pensam, que a gente tá tudo no mesmo barco. Às vezes as fases são diferentes, mas a gente se encontra, né? Vocês daqui a pouco vão estar aqui e eu tô aí, eu estive aí. A vida é isso que é importante. Pessoal, muito obrigado. Parabéns pela brilhante carreira, Razeira. Nos vemos numa próxima live. Amanhã, nesse mesmo horário, nós receberemos aqui Emanuele Baldini para falar da carreira de Spala. Grande abraço a todos. Um bom restante de semana para vocês. Falou, um abração para vocês aí. Outro.